Olá pessoal, eu sou Alexandre Damasceno, advogado, e eu tenho compartilhado aqui nesse perfil alguns insights sobre a utilização de inteligência artificial na advocacia. Então eu vou dosar um pouco as informações, vou falar um pouco tanto na utilização da inteligência artificial como ferramenta de trabalho para o advogado, como a utilização da ferramenta da inteligência artificial como criação de marketing para o seu escritório também. Então hoje eu vou falar um pouquinho de como eu crio campanhas a partir da utilização da inteligência artificial com o ChatGPT. Então eu acabei de fazer uma pesquisa aqui agora no Google Trends para saber algumas palavras-chave. Eu vou compartilhar com vocês aí na tela essa pesquisa. Então eu fiz o seguinte, eu coloquei 3 termos de pesquisa para fazer um comparativo entre eles. Coloquei blindagem de patrimônio, holding patrimonial e holding rural. O Google Trends ele me deu algumas respostas aqui, então eu tenho uma pesquisa maior em holding patrimonial, blindagem patrimonial também está com um nível de pesquisa razoável, enquanto holding rural nesse momento não. Se a gente olha aqui no histórico, ele me dá aqui ó, o que é uma holding patrimonial. Então há um nível de pesquisa grande para saber o que é uma holding patrimonial. Quando eu vou aqui na aba em alta, ele vai me dar os resultados, olha. Então não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, com muitas pesquisas acima de 10 mil pesquisas, por exemplo, nas últimas 24 horas. Então agora eu tenho que voltar aqui para minha tela de explorar para pesquisar o assunto que eu estou querendo. Então vamos lá, de novo. Holding patrimonial, termo de pesquisa. Vou comparar com blindagem de patrimônio e vou comparar com holding rural. Vou procurar nos últimos 7 dias e ele vai me dar aqui os termos de pesquisa. Ó. Então a gente tem termos de pesquisa praticamente diários, muito focado, e onde são os locais de pesquisa. Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Goiás. Esses são os principais. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco. Vou colocar de sub-região para cidade, para eu saber onde o nível de pesquisa está mais alto. Ele não me retornou um resultado positivo, então eu vou manter a pesquisa por sub-região para definir o que? Onde isso vai aparecer. Então, o que ele está me dizendo? Que o termo de pesquisa holding patrimonial ele está mais alto do que os outros termos de pesquisa. Então eu vou fazer o conteúdo a partir desse assunto. Vou utilizar como base de publicação o Centro-Oeste e o Sudeste. Quem vai assistir essa consulta, quem vai assistir esse conteúdo que eu vou fazer? Eu vou focar em homens de mais ou menos 35 até 45 anos, por quê? São as pessoas que têm procurado esse assunto nas minhas redes sociais. Então, quando eu faço uma publicação na rede social, eu tenho todo esse histórico e eu consigo ver quem está assistindo e de onde essas pessoas são. Então, agora eu vou montar uma campanha direcionada para o público masculino, por volta de 35 até 45 anos, talvez um pouco menos até um pouco mais, então de 30 até 50 mais ou menos, na região Centro-Oeste e na região Sudeste. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer agora utilizando a inteligência artificial para gerar esse conteúdo. Então agora a gente vai lá no ChatGPT. Eu já tenho uma pesquisa que eu fiz anteriormente sobre esse assunto, sobre a expertise da blindagem de patrimônio. Então eu vou resgatar essa pesquisa, porque o ChatGPT ele já sabe do que se trata, e vou inserir aqui um prompt para ele realizar. Então estou mostrando para vocês aí, vou dizer o seguinte, chat, quero montar uma campanha sobre conscientização de holding patrimonial e blindagem de patrimônio para o público masculino entre 28 e 53 anos dos estados do Centro-Oeste e Sudeste, com base nas pesquisas elencadas pelo Google Trends. Então eu estou dizendo para ele procurar lá no Google Trends. Faça 2 tarefas. Por que 2 tarefas? Eu já vou pedir para ele fazer 2 coisas a partir do mesmo assunto,
porque eu vou atacar esse assunto de duas formas. Primeiro com carrossel, que aí eu vou mandar editar, e depois com um vídeo também. Então eu vou pedir para ele fazer um script de um passo a passo de como deve ser o carrossel sobre esse assunto, demonstrando um ponto de dor e um plot twist com a resolução do problema, e um vídeo da mesma forma. Então, como que eu vou dizer isso? Olha aqui, ó. Quero que monte um script para carrossel de no mínimo 5 fotos, demonstrando uma dor e uma solução que podemos apresentar para nossos clientes de blindagem de patrimônio, de blindagem patrimonial. Use termos que não arrisque seu patrimônio, proteja seu legado, garanta a segurança da sua família, patrimonial da sua família, e faça um script e texto para narração de um vídeo de 1 minuto e meio, que é o tempo do Reels, por exemplo, no Instagram, de um vídeo de 1 minuto e meio, onde demonstramos os problemas que a blindagem de patrimônio pode evitar, bem como a tranquilidade que a blindagem pode trazer. Beleza, então eu dei um script completo para ele aqui do que ele deve fazer. Eu vou dar um enter agora e vamos ver o que ele vai me responder. Ele já está colocando a resposta para as duas solicitações. O script para o carrossel com 5 fotos. Você está preparado para proteger o seu patrimônio? Então ele já vem com uma frase de impacto logo de início. Uma pessoa preocupada olhando documentos financeiros. Então ele já me dá como que deve ser a abordagem por meio da imagem. Então ele me dá o texto e ele me dá como deve ser a imagem. E na legenda, muitos empresários e profissionais deixam para depois a organização patrimonial. Isso pode ser um risco enorme. Aí ele vem com a foto 2. Não arrisque o futuro do que você construiu. Uma casa com um negócio familiar com o texto, riscos legais e financeiros. Proteja seu legado com uma holding patrimonial. Essa é a foto 3. Garanta a segurança patrimonial da sua família. Essa é a foto 4. E a foto 5, não deixe para depois, proteja o patrimônio que você construiu. Então aqui a gente já tem um script completo de como isso deve ser feito com os textos, com as imagens. Agora eu mando isso para a edição e a edição me devolve esse documento pronto, né, essa montagem pronta, e aí eu vou postar isso no Instagram e vou patrocinar provavelmente. Agora o script para narração de 1 minuto e meio. Você já parou para pensar o que aconteceria com tudo que você construiu se o imprevisto acontecesse? Então ele já traz uma dor que é a preocupação do empresário do que pode acontecer com os imprevistos. Então aconteceu um imprevisto. O que vai acontecer com a família dele e com o patrimônio dele? Então essa é uma preocupação que todo empresário tem. E daí a gente traz todo o script dessa narração. Eu vou passar essa narração aqui um pouco mais devagar para vocês lerem, eu vou ler rapidamente aqui, mas não vou entrar no detalhe. Então, muitos empresários e famílias deixam de lado uma das questões mais importantes, a proteção do seu patrimônio. É aí que entra a blindagem patrimonial e a criação de uma holding familiar. Com a estrutura correta, você pode proteger os seus bens, organizar a sucessão e garantir a segurança financeira de quem você ama. Então ele está trazendo um aspecto familiar que é a preocupação de quem constrói patrimônio. Ele está construindo um patrimônio para deixar isso como um legado. Esse é importante. A parte final, não arrisque o que você levou anos para construir. Proteja seu patrimônio e garanta um futuro tranquilo para você e sua família. No caso das minhas últimas postagens, eu tenho tomado a decisão de apenas narrar, não aparecer. Eu tenho colocado algumas imagens que geram maiores conexões com o público que eu tenho que atingir. Porque muitas vezes quando você está ali conversando com a câmera, isso gera uma identidade importante com o advogado, só que se torna maçante. Quando você faz uma conexão por meio de imagens, você prende maior atenção do seu público, porque você quer que o seu público escute a mensagem inteira. Então, se você tem uma mensagem de 1 minuto e meio e o seu cliente ouve só os 10 primeiros segundos, ele não vai converter. Esse cara ele tem que ouvir a mensagem que você tem que passar para depois ele se tornar um possível cliente, e é assim que você tem que aproveitar essa situação. Então, sempre quando você for gerar um conteúdo de marketing para o seu escritório, você tem que pensar na mensagem e o momento que essa mensagem está sendo passada. Você não pode deixar para falar
a coisa mais importante apenas no final do vídeo, porque pode ser que a sua audiência não chegue até lá. Então vá passando essa mensagem em doses para que você consiga uma taxa de retenção alta e converta isso no possível cliente para o seu escritório. Beleza, meu povo? Então agora eu vou finalizar isso daqui. Se você quiser saber o resultado dessa campanha, vai em nossas redes sociais, porque elas estarão postadas lá. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto da utilização da inteligência artificial para a advocacia e para o marketing do seu escritório, entre no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, vem bater papo conosco sobre esse assunto que é extremamente importante. Se você não está aí na internet hoje em dia, você não está no mundo. Então, cuide das suas redes sociais porque é extremamente importante. Eu te vejo em breve. Tchau, tchau.